Invasões a prédios. O suspeito vai num edifício, não consegue, depois invade outro, entra num apartamento, foge com uma mala cheia de produtos. Aqui o criminoso leva uma bicicleta. A polícia faz o alerta. Cerco contra o Aedes aegypti. Moradores notificados pelo Ministério Público tiveram que explicar hoje por que não estão combatendo os focos do mosquito. Homem conhecido como rei da clonagem é preso em Guarapari. Mais de 50 cartões de crédito foram encontrados com o suspeito. Casa desaba após temporal e mata auxiliar de serviços gerais no sul do estado. Morre vereador esfaqueado durante evento cultural. A polícia acredita em crime passional. Bandidos invadem sítio, rendem família e estupram as filhas do casal. Os criminosos gravaram as cenas de violência. Operário morre ao ser atingido por empilhadeira em área da Portocel, em Aracruz. Corrida para a compra do material escolar. Escolas cobram taxas abusivas e pais reclamam no Procon. Eles também protestam contra a grande diferença de preços. E a expectativa para o Carnaval de Vitória, que começa amanhã. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Bandidos aproveitam vacilos na segurança de casas e prédios para agir. No flagrante que você vai ver agora, o suspeito entra no apartamento, enche uma mala com produtos e foge tranquilamente. A primeira imagem mostra um homem entrando em um prédio comercial. Este homem é apontado por essa empresária como um invasor de edifícios. Neste prédio comercial, a possível ação do suposto invasor é frustrada por uma funcionária do edifício que dá de cara com um homem subindo as escadas. Ele disfarça, conversa com ela e vai embora. Do prédio comercial, ele caminha em direção a um edifício residencial e lá inicia uma nova tentativa que acabou dando certo. Ninguém sabe como o homem entrou no prédio, mas já que dentro do edifício, ele subiu as escadas e invadiu esse apartamento. Daqui de dentro, roubou óculos, joias, perfumes, colocou tudo dentro de uma mala que pertencia ao casal dono da casa e fugiu sem ser visto por ninguém. A mala aparece sendo levada pelo homem. O casal pretendia usar justamente essa mala para uma viagem que seria feita um dia após o furto no apartamento. A dona do apartamento conta que quando ela e o marido voltaram para a residência, tudo estava aberto e desorganizado. Ela procurou a polícia e registrou a invasão. Deparei com os armários todos abertos já da sala, alguns assim, e no meu quarto também já estava tudo aberto. E eu comecei a chamar pela minha faxineira, que normalmente ela estava nesse dia. E ela não respondeu, então eu já fiquei preocupada. Minha mala aqui não estava em cima da cama, que eu ia viajar no dia seguinte. E vi que tinha acontecido um roubo dentro de casa. É cada dia mais frequente a invasão em prédios em bairros de Vitória. Neste flagrante que vamos ver agora, um rapaz entra na garagem de um edifício em Jardim da Penha para roubar uma bicicleta. Os detalhes desse registro, quem conta é o próprio amigo do TN, que nos enviou o vídeo. Na hora que ele abre, ó, aí ele passa, ó a cara dele, ó, na hora que ele olha pra cima, ó, pra todo mundo ver a cara do safado. No momento agora que ele saca a bicicleta, ele consegue pegar, o porteiro está sentado lá na frente, distraído, né? E agora ele consegue pegar a bicicleta, o maldito. Esta delegada alerta que o próprio comportamento do morador pode facilitar a ação de bandidos. Por exemplo, aqueles edifícios que não tem porteiro, para tentar esperar um vacilo de um morador que às vezes deixou um portão aberto ou interfonou se identificando como se fosse visitar alguém ou se fosse algum morador que esqueceu a chave, e aí o próprio morador abre sem estar se certificando para quem está abrindo a porta. Além disso, os prédios que têm porteiro, os porteiros devem sempre pedir a identificação das pessoas que estão entrando no prédio, verificar com o morador se realmente aquela pessoa vai para a residência. A atenção em períodos de férias e festas nacionais como o Carnaval deve ser redobrada. E caso você passe por esse tipo de situação,
não deixe de registrar o caso na Polícia Civil. Deve procurar a Polícia Civil, a delegacia do local em que aconteceu o fato, fazer o registro da ocorrência, se teve arrombamento, se deixou marca, solicitar a perícia no local de crime, a perícia papiloscópica, para assim a Polícia Civil poder agir e tentar tirar de circulação essas pessoas que estão praticando esse tipo de crime. Bom, os casos seguem sob investigação. Quem tiver alguma informação, ligue 181. Uma família que voltava da igreja foi rendida por criminosos. Os bandidos abusaram sexualmente de 2 jovens e gravaram tudo com o celular. O crime aconteceu neste sítio em Bonito, zona rural de Viana. O caseiro da propriedade voltava da igreja com a esposa e 3 filhos quando foram abordados por 2 criminosos armados e encapuzados. Eles estavam em 2 motos. Eles estavam na porteira já, entendeu? Eu falei, cala sua boca, todo mundo ia descer para casa, vão abrir a porta. Aí meu marido estava com a chave do cadeado para abrir a porta da casa. Botou todo mundo para dentro, calado, e botou nós presos dentro do quarto. E falava o que na hora? Falava que nós gritar e matar nós. Os bandidos estavam muito nervosos e exigiam dinheiro e pertences. Renderam as vítimas e as trancaram no quarto da casa da família. O filho mais novo, de apenas 2 anos, chorava muito e por isso foi ameaçado de morte. Que Eliseu não calasse a boca e matar Eliseu. Os assaltantes perguntaram se mais alguém morava na casa. Quando descobriram que as 2 filhas do casal, uma de 16 e outra de 20 anos, ainda estavam na igreja, as aguardaram. As jovens chegaram e foram surpreendidas pelos bandidos, que as levaram para a casa ao lado dos donos do sítio. A mãe ouviu os gritos de socorro. Tá gritando, socorro, socorro, não vai correr com ninguém não. Cala sua boca aí, que não vou matar vocês tudo. Que não cala a boca. Enquanto os criminosos estavam com as jovens, os reféns da outra casa pularam a janela, andaram no meio do mato até chegarem na casa do vizinho e pediram socorro. Chegaram aqui desesperados pedindo socorro, né? Que tinha gente invadindo a casa dele, ela estava roubando. Aí eu atendi, eu chamei eles para dentro e liguei para a polícia. Uma cena de terror, tá? Diz que lá está muito difícil até de ver. Os assaltantes ainda estavam no sítio quando a polícia chegou, mas conseguiram fugir, deixando quase tudo para trás. Na fuga, os bandidos deixaram o celular cair. A polícia teve acesso às imagens. A família mora no local há 15 anos e nunca havia sido assaltada. Carregando muito, Deus sabe fazer, né? Pegar ex agora, né? Ver que procura ex, onde que tiver. A polícia investiga o caso. Leonardo Carvalho Gonçalves, o rei da ostentação, o rei da clonagem. Ele foi detido em Guarapari. De acordo com a polícia, Leonardo é conhecido por aplicar golpes e clonar cartões de crédito no Espírito Santo e em outros estados. Com ele foram apreendidos mais de 50 cartões, máquina de clonagem, 6 identidades falsas, 28 chips de celulares, iPhones de última geração e roupas de grife. Leonardo, que levava uma vida de alto luxo no circuito Praia do Canto em Vitória e Guarapari, será encaminhado para o presídio. O Ministério Público notificou e se reuniu hoje com moradores de Vitória que não estão combatendo os focos do mosquito da dengue. Por dia, são registrados 10 novos casos de Zika na capital. 12 dos 28 moradores notificados compareceram ao Ministério Público. Eles assinaram um documento se comprometendo a colaborar com o trabalho da Prefeitura de Vitória. Muitos proprietários alegaram que eles limpam seus terrenos, mas terceiros vêm e depositam lixo em local adequado, ou seja, no terreno dessas pessoas. E depois de uma conversa longa, nós ficamos surpresos até você ter 100% de adesão. Essas pessoas assinaram o compromisso de estar limpando seus terrenos em 7 dias, mas não só em 7 dias a estar limpando, mas vão manter 24 horas limpas, vão intensificar a vigilância no terreno, inclusive a esse depósito de lixo por terceiros. Então a gente, na verdade, está fazendo um trabalho de conscientização, chamando soldados para a guerra, vamos dizer assim, né? As pessoas que faltaram à reunião não serão punidas. Um novo contato será feito. O objetivo é usar o diálogo para combater o mosquito Aedes aegypti.
Algumas, pelo que a gente percebeu, estavam um pouco com o pé atrás, um pouco receosas. Então, a gente tem que quebrar primeiro esse receio para pensar na punição. Então, acreditamos que elas virão e também estarão somando com a gente para a gente poder avançar no combate ao mosquito. A reunião durou mais ou menos umas 2h30. Encontros como o de hoje vão se tornar cada vez mais frequentes. O Ministério Público faz as intimações com base numa lista encaminhada pela Prefeitura de Vitória. Essa lista tem sido atualizada sempre. Nela tem os nomes de donos de imóveis que estão em débito com a comunidade, que insistem em manter lixo e entulho dentro do terreno. Essa estratégia foi necessária porque a capital é a cidade capixaba com mais casos suspeitos de Zika. Só neste mês, 276 pacientes foram identificados com sintomas da doença. Isso representa uma média de 10 novos casos suspeitos de Zika por dia. Ele é um mosquito extremamente bem adaptado ao meio urbano, então o desafio de combatê-lo, ele realmente é muito grande. Então, para isso é preciso que todas as pessoas, tanto a entidade pública quanto o setor social, a sociedade, ela se abrace nesse sentido para combater o Aedes aegypti. Abrir as portas para o agente de combate ao mosquito, não jogar lixo no terreno do vizinho e dar aquela geral na casa pelo menos uma vez por semana são atitudes de um cidadão que está preparado para vencer essa guerra. Ralos, por exemplo, que são pouco usados, ralinho de varanda, um banheiro pouco usado, um vaso sanitário que é pouco utilizado também, uma calha que fica entupida, que quando chove pode acumular água, são recipientes que as pessoas não olham todos os dias, mas que podem se tornar potenciais criadores. Uma pessoa morreu depois que uma casa desabou durante um temporal em Cachoeiro de Itapemirim. A chuva forte durou cerca de 30 minutos e provocou o desabamento de uma residência no bairro Parque Laranjeiras. O auxiliar de Serviços Gerais, Rosineia Taide da Silva, foi soterrado e morreu na hora. De acordo com os bombeiros, a laje da casa cedeu por causa da umidade e caiu sobre a vítima. O temporal provocou muitos transtornos, alagando ruas e quintais. É grande o número de reclamações no PROCON estadual por causa da lista de material escolar. Além da cobrança abusiva de taxas nas escolas, o consumidor não está nada satisfeito com a diferença de preços dos produtos, mas do que nunca é preciso pesquisar. Mais um ano letivo se inicia logo logo e pelo movimento nas lojas do ramo é possível observar que muita gente ainda deixou para comprar o material escolar na última hora. Por falta de tempo mesmo, a gente deixou para a última hora. As listas são enormes, mas ninguém está disposto a pagar a mais por isso. Cada um já sai de casa com uma estratégia diferente para economizar. A Vivian apostou na compra de materiais neutros, que serão customizados em casa com o tema que a filha escolheu. Ela escolheu a Turma da Mônica. Então a gente pega algumas coisas vermelhas e vamos etiquetar. Saiu mais barato. E para driblar a crise, a Claudete teve uma ótima ideia. Reaproveitar o material que a Sofia utilizou nos últimos anos. Uma economia e tanto. A gente separa tudo que sobrou do ano passado, que dá para reaproveitar, e a gente faz a lista baseada nisso. Porque do ano passado tem muita coisa boa, lápis de cor mesmo da Sofia sobrou muita coisa boa, né, filha? Aí nós não vamos comprar. E se material escolar para um filho só já pesa no orçamento, imagine para 3. Na casa da Emília, a estratégia foi a negociação. Todo mundo já chegou na loja sabendo onde podia economizar e em quais materiais poderiam investir um dinheirinho a mais. A gente sempre procura os mais baratos e procura negociar. Se levam mais caro, levam mais barato. Se vai gastar mais nos cadernos, economiza nos lápis. Sempre. Tudo conversado antes de sair de casa? Sim. E sempre conversa também na loja, porque sempre tem a tentação. Tem que pesquisar mesmo, porque o preço de livros e materiais escolares pode variar de um estabelecimento para o outro. E a média não é baixa, não. Procurando direitinho, dá para economizar em torno de 70%. Em meio a tanta correria, os pais também precisam ficar bastante atentos à lista de material escolar. É que ela pode esconder algumas exigências abusivas, como taxas extras e materiais que não deveriam ser arcados pelos alunos. Inúmeras são as queixas que chegam até o PROCON e é preciso observar bem, porque algumas irregularidades podem estar camufladas. A novidade é a cobrança da taxa de material coletivo, que também pode levar outros nomes, como taxa de aprendizado em grupo. É uma estratégia de algumas instituições de ensino para cobrar do aluno por materiais de limpeza e escritório, por exemplo.
cobrança já proibida por lei. Essa taxa tem oscilado entre R$ 140 e R$ 200. O que a gente pede ao pai? Não pague nada que não seja a mensalidade escolar. Todos os valores que sejam diferentes deste valor, conteste, verifique qual é o valor que você está pagando, porque realmente nós recebemos já diversas reclamações. As listas também não devem conter indicação de marcas ou estabelecimentos específicos. A orientação para o consumidor é de que as compras sejam feitas de acordo com o orçamento familiar. Pesquisar continua sendo a melhor escolha. E nós encontramos também algumas listas que indicam uma livraria, indicam uma papelaria específica. Nós também recomendamos ao consumidor que não verifique ou não atenda a esse apelo da instituição de ensino. Pesquise em diversas livrarias, pesquise em diversas papelarias, porque a gente percebe uma variação muito grande. E você pode procurar o PROCON para denúncia ou para buscar orientação. O telefone é 151. Operário morre em acidente dentro de Porto, no norte do estado. Cláudio de Windsor, de 45 anos, trabalhava como conferente na operação de carregamento no armazém do Portocel, em Aracruz. Ele morreu hoje à tarde depois de ser atingido por uma empilhadeira de 24 toneladas. A empresa vai investigar as causas do acidente. O condutor da empilhadeira foi retirado do local em estado de choque. A Portocel informou que está prestando toda a assistência à família da vítima. Uma tragédia na data em que se comemora o Dia do Portuário. Expectativa total para o Carnaval de Vitória. Muita gente garantindo a troca dos ingressos pelas credenciais. A Mariana Rodrigues foi conferir o movimento. Credencial na mão e sorriso no rosto. Essa alegria toda é porque a Fabiola já garantiu um lugar na arquibancada do Sambão. Não perco um ano desde quando eu cheguei aqui em Vitória. 10 anos eu curto a arquibancada do setor. É muito animado, muito quente, muito mesmo. O Gilmar é outro. Fominha de carnaval. Desde criança ele acompanha a folia em Vitória. Na época, as escolas de samba ainda desfilavam na rua. Mesmo não podendo novo desfilar, mas sempre acompanhava toda a movimentação dos barracões, do preparativo deles. Aí foi crescendo com esse envolvimento todo junto com eles. Nem era no Sambão ainda, né? Era onde? Não, na época ainda que eu comecei aí era na Jerônimo Monteiro ainda. Quem pegou as credenciais hoje nem enfrentou fila. Na central de carnaval o movimento foi tranquilo. Os foliões que passaram por lá curtiram a novidade. A Marilene acha que a pulseirinha é muito mais prática que o ingresso. Fica mais organizado porque você já fica com a pulseirinha e não tem que apresentar documentação, aquela fila toda para entrar. Já chega logo sambando e pronto. Já chega sambando. É, pessoal, tá chegando a hora. Aqui no Sambão do Povo já tá quase tudo pronto. O Carnaval de Vitória começa amanhã com o desfile das escolas do Grupo A. No sábado acontecem as apresentações das escolas do Grupo Especial. E se você tá aí meio desanimado porque não vai poder acompanhar a folia de perto, não precisa ficar assim não. Você confere a cobertura completa do Carnaval Capixaba aqui na TV Tribuna. A troca do bilhete pela credencial deve ser feita no estacionamento do Teatro Carmélia, no centro, amanhã e sábado, de 9 da manhã à meia-noite. E a seguir, morre o vereador de Piúma esfaqueado numa discussão. Pode ser um crime passional. A gente já volta. Morreu hoje o vereador esfaqueado depois de uma discussão em Piúma, no sul do estado. Jackson Pereira, de 57 anos, estava internado desde a última segunda-feira, depois de receber 3 facadas. Ele foi atingido no pâncreas, pulmão e intestino. A polícia acredita que o motivo do crime seja passional. O acusado do homicídio, Jairo da Silva, de 46 anos, está preso no Centro de Detenção Provisória de Marataízes. O velório do parlamentar acontece no ginásio da Escola Lacerda de Aguiar, no centro de Piúma. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre, uma boa noite e até amanhã.